Olá, já preparou o seu cafezinho? Eu já estou com o meu aqui. Vamos a mais um dia de Lectio Divina. Hoje, 2 de setembro, estamos no tempo comum, então vamos dar início fazendo uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuamos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, primeira leitura, 2 de setembro, primeira leitura, é a continuação do que a gente viu no dia de ontem. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 11. Não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus a amar-vos mutuamente, e é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então perceba, mais uma vez, a objetividade. Agora aqui São Paulo está falando à comunidade tessalonicense dizendo o seguinte: não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus a amar-vos mutuamente, é o que fazeis muito bem. E aí eu pergunto, a gente tem feito isso muito bem? A gente tem vivido muito bem o amor fraterno? A gente se ocupa de viver a nossa vida buscando o melhor para o outro, buscando amar o outro apesar das suas fraquezas, das suas limitações? A gente tem buscado melhorar o ambiente que está ao nosso redor? A gente tem sido aquela presença que alegra o ambiente que a gente está, que traz paz, que traz harmonia, que traz comunhão? Ou a gente ainda está acostumado a falar mal do outro, a promover a maledicência, a não repreender esse tipo de conduta? Quantas vezes alguém vem falar mal de uma pessoa para nós e a gente não tem a coragem de dizer: olha, isso não vai edificar a minha vida, isso não vai edificar a tua vida. Então, vamos cessar essa conduta de falar mal do outro, porque o falar mal do outro alimenta o mau pensamento em relação ao outro, a desarmonia, a descomunhão. E quantas vezes a gente promove isso no nosso dia a dia, né? Reclamar do outro, falar mal do outro e não nos ocupar da nossa vida, das nossas próprias limitações, não ser coerente com aquilo que a gente fala no Pai Nosso. Senhor, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. Então, quantas vezes
A gente, de fato, tem vivido muito bem esse amor fraterno? A gente vive isso de forma contundente? A gente precisa fazer essa reflexão. Eu tenho sido um degrau para o meu irmão subir, para promover essa ascese, essa elevação do coração, da alma de quem está ao meu redor, na minha casa. Eu melhoro o ambiente que eu estou, eu promovo o desenvolvimento das pessoas que estão ao meu redor com a minha presença, com a minha conduta, com o meu jeito de viver, ou eu sou pedra de tropeço? Ao invés de eu levar o meu irmão para o alto, eu levo o meu irmão para a queda. A gente precisa fazer essa reflexão e de forma madura escolher hoje, no dia que a gente tem, o que eu quero ser para quem está ao meu lado? Uma pedra de tropeço ou um degrau para que o meu irmão possa subir e ser elevado? São José Maria Escrivá tem um ensinamento, uma premissa muito interessante para nós, que somos cristãos, que ele diz assim, que eu seja bom e todos os outros melhores do que eu. Eu tenho certeza que muitas vezes no nosso coração, no íntimo do nosso coração, a gente não tem esse desejo grande, porque é um desejo de um coração dilatado. Que eu seja bom, que eu não seja medíocre, que eu não seja ruim, que eu não seja mediano, que eu seja pleno, que eu seja bom e que todos os outros sejam melhores do que eu. Em que sentido? Nesse sentido, o líder por excelência, como Jesus é, ele promove um ambiente em que os seus liderados podem se tornar ainda melhores. Quando Jesus vai dizer, olha, vocês vão fazer obras ainda maiores do que as que eu fiz. É esse o tipo de liderança que Jesus exerce e nos chama a exercer. Inflamados pelo Espírito Santo, através da nossa vida, espalhar a bondade e fazer com que essa liderança pelo exemplo, apenas com o nosso jeito de viver, inflame no coração de quem está ao nosso redor essa vontade de ser bom e ainda melhor. A gente tem que tentar ser melhor todos os dias e a gente precisa pedir essa graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, concede-me a graça de ser melhor do que o outro, não, melhor do que eu fui ontem. Porque se eu acordei, se eu estou vivo hoje, Deus está me dando uma nova oportunidade de ser melhor que o outro, repito, não, melhor do que eu, Vitor, fui ontem. E quando eu falo de Vitor, eu estou falando de você. Então, olha, ele continua. Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais uma vez. Que a gente não seja inerte, que a gente não estacione, que a gente não se acostume, que a gente não alimente a vaidade da santidade. Olha, eu estou na igreja, eu estou na comunidade, eu estou no grupo de oração, eu estou no movimento, eu sou bom, eu não preciso mais crescer em absolutamente nada. A gente não chega a verbalizar isso, mas muitas vezes a gente pensa e se senta em cima da pretensa santidade que a gente acha que tem. E São Paulo vai dizer, olha, progredir cada vez mais. Então, a palavra de Deus hoje nos convida, não pare, não estacione. Faça esse exame de consciência diário, de forma madura, de forma objetiva. E se você não deseja essa transformação ainda, que as Sagradas Escrituras nos inflamam a viver, peça essa graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me concede a graça de querer mudar a mentalidade, de querer mudar a minha vida, a partir de uma mudança interior. Vem, Espírito Santo, transformar os maus desejos em bons desejos. Vem, Espírito Santo, transformar o meu egoísmo, que me faz olhar sempre para a minha vontade, vem transformar esse egoísmo em liberdade, para que eu possa olhar para a vontade de Deus e desejá-la acima da minha. É graça de Deus. Gente, virtude. São Tomás de Aquino nos ensina, a virtude é graça de Deus somada ao ato racional da vontade. A graça de Deus vai educando a nossa vontade para o bem, de modo que cada vez que a gente pratica o bem,
mais a gente deseja estar no bem, esse bem com B maiúsculo que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos concedeu essa grande graça que é o Espírito Santo. Então, nós não somos reféns das nossas paixões, mas o Espírito Santo é quem conduz a nossa vida. Não é o corpo que manda na nossa alma, mas é a nossa alma possuída, inflamada, governada pelo Espírito Santo que governa o nosso corpo. E talvez hoje você ainda não queira viver isso em plenitude. Você não queira progredir na caminhada. Quantas vezes a gente diz, né? Isso aí não é para mim, não. Isso aí é para o Padre George, é para quem está lá consagrado na comunidade de vida. Isso aí não é para mim, não. Mas é para você. O chamado que Deus tem para o reino dos céus, para a santidade, que nos fará chegar ao céu, é para você. É para cada um de nós. E nós precisamos tomar posse desse chamado e querer corresponder de forma objetiva, concreta. E aí, para concluir, ele vai dizer: empenhai a vossa honra. E aí eu faço uma pergunta que você não precisa responder para mim. Aonde você estiver, você é um homem de palavra? Você é uma mulher de palavra? Quando você empenha a sua palavra, você cumpre com ela? Por vezes, eu, por exemplo, não cumpri com a minha palavra. E eu peço perdão a Deus e às pessoas que foram afetadas com esse não cumprimento. Mas hoje, eu e você, nós temos essa oportunidade de empenhar a vossa honra, de empenhar a nossa honra. E a nossa honra começa aonde? A nossa palavra. Empenha a tua palavra, faz o compromisso com Deus. Empenha a vossa honra em quê? Em levar vida tranquila. Aí São Paulo discrimina o que é isso. Ocupar-vos dos vossos negócios. Quantas vezes a gente passa o nosso dia se ocupando do negócio do outro, do empreendimento do outro, da vida do outro, do casamento do outro, do namoro do outro, da palavra não cumprida do outro. E a gente não faz o exame de consciência para nós. Quantas vezes no dia eu deixei de cumprir com a minha palavra? Quantas vezes no dia eu adiei o que eu deveria fazer hoje, eu coloquei para amanhã, eu procrastinei, eu fui preguiçoso. E o Senhor está dizendo: ocupar-vos dos vossos negócios, trabalhar com vossas mãos conforme as nossas diretrizes. É isso. Trabalhar com vossas mãos. O Senhor nos exorta o quê? Ao trabalho. Quantas vezes a gente se escora no outro, desde o nosso lar, forrar a cama, estender a toalha no lugar certo, lavar a louça, fazer aquilo que a gente tem que fazer dentro de casa, dar atenção aos nossos filhos, dar atenção ao nosso cônjuge, né? E a gente quer sempre que o outro se direcione a nós. Não sempre, mas muitas vezes. E aí o Senhor nos exorta: ocupar-vos dos vossos negócios. Regra de ouro. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de olhar para as nossas empresas, para os nossos empreendimentos. Quer você seja um empresário, um advogado, um médico, um dentista, um enfermeiro, um bombeiro, um militar. Quer você seja uma pessoa concursada, quer você seja um estudante, olhai para o vosso empreendimento. Muitas vezes a gente deixa de ganhar grandes graças de Nosso Senhor porque a gente está olhando para o que está dando certo na vida do outro e não está se ocupando de fazer a nossa parte para que os nossos objetivos sejam alcançados. Às vezes Deus já nos deu a graça, mas a nossa preguiça, a nossa distração faz com que a gente não viva a graça que o Senhor nos concedeu. A gente enterra. A gente vai falar disso no Evangelho
daqui a alguns minutos. Façamos essa reflexão, peçamos essa graça ao Espírito Santo. Trabalhar com vossas mãos conforme as nossas diretrizes, isso é muito importante. O Senhor nos convida a trabalhar aí onde você está, na circunstância que você está inserido. Realize o seu trabalho da melhor maneira que você pode realizar, conforme a vontade de Deus. Seja honesto, seja justo. Pense como Jesus agiria aqui, aonde eu estou. Trate com justiça, com lealdade, com educação, os seus subordinados, também os seus superiores. Suporte, resista, seja esse testemunho, para que você, aonde você estiver, você não seja uma pedra que quem está ao seu redor vai encontrar e tropeçar, mas que você seja um degrau, onde sem dizer absolutamente nada, apenas sendo presença, quem desfrutar da sua convivência será elevado. Vamos para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. É a continuação também de ontem. Pois será, Jesus falando, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Por fim, chegando o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, é Jesus falando. Isso não é uma tese, não é uma teoria. É nosso Senhor quem está falando a parábola dos talentos. Então, eu vou destacar algumas coisas aqui. O Senhor distribuiu a cada um os talentos de acordo com a sua capacidade. Às vezes a gente se frustra na vida porque quer viver talentos que o Senhor não nos deu. E aí a gente passa a vida inteira buscando viver algo que o Senhor não nos concedeu. O Senhor nos concedeu o talento para uma atividade e a gente está buscando viver o talento para outra atividade. O Senhor nos concede dons conforme a nossa capacidade, aquilo que Ele sabe que a gente vai produzir frutos. Então é importante que a gente peça essa graça a Deus. A graça de identificar os dons que o Senhor nos deu, porque você tem dons aí
que o Senhor te deu de modo singular. De modo singular. Você precisa identificá-los e, a partir de então, com a graça de Deus, multiplicá-los. A cada um o Senhor deu talentos de acordo com a sua capacidade. O que me chama a atenção nessa palavra, que já ouvimos tantas vezes, é que ele diz assim: imediatamente o que recebera 5 talentos, olha, essa frase, saiu a trabalhar. Jesus gosta de gente diligente, trabalhadora. Nosso Senhor não gosta de gente preguiçosa, não. E já parou para pensar que a maioria das pessoas que não tem tempo para nada são pessoas que são muito pouco ocupadas? As pessoas que são bastante ocupadas, diligentes, trabalhadoras, elas arranjam tempo para absolutamente tudo que lhe é devido fazer. Mas quem geralmente tem muito pouca coisa para fazer, não tem tempo para nada. E o Senhor aqui exorta de forma muito objetiva, né? Aquele que mais produziu frutos saiu a trabalhar. E olha o verbo que está relacionado ao saiu a trabalhar. E ganhou outros 5 talentos. Quem sai a trabalhar, quem se põe a serviço do outro, sempre ganha. Sempre ganha. Apesar dos dissabores, apesar das frustrações, aquela pessoa que bota a mão na massa, ela sempre ganha. Nem que seja mais conhecimento, mais sabedoria, mais portas abertas. Porque para o preguiçoso as portas se fecham. Mas para aquela pessoa que é trabalhadora, serva, diligente, Deus abre porta, janela, ponte. E eu sei que você pode testemunhar isso na sua vida. Que quando você botou o pé, Deus colocou o chão. Sendo vontade de Deus. Mas aquele que ganhou olha o que ele fez. Foi abrir uma cova no chão e enterrou o talento que o Senhor tinha dado a ele. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Amedrontado, com medo, o medo nos paralisa. O medo se torna senhor da nossa vida. Mas o medo não pode ser o senhor da nossa vida. O senhor da nossa vida é Jesus. E quantas vezes a gente enterra o talento, o dom que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu de fazer algo pelo mundo, de fazer algo pelo outro, e a gente enterra com medo de não conseguir. Mas eu repito, quem faz o trabalho difícil é nosso Senhor. Então que nós possamos pedir essa graça ao Espírito Santo. Senhor, me dá a graça de identificar os meus talentos, os dons que o Espírito Santo me concedeu, e de colocá-los a serviço, para que eu possa, onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, no ambiente que eu estou inserido, produzir frutos. E o Senhor fala, olha a promessa que o Senhor faz. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É promessa que Jesus faz a mim e a você. Quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor vai nos confiando mais, cada vez mais. É promessa de nosso Senhor. E aí o servo mau e preguiçoso, ele diz assim: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Aí eu pergunto a você, o Senhor é injusto? O Deus que você crê é o Deus de justiça ou de injustiça? Deus é justo. Deus honra o esforço da busca. Deus não exige de nós vitórias, como nos ensina Padre George. Ele quer nos ver lutando. Ele quer nos ver lutando. Quem vence, quem faz o trabalho difícil, é Ele. A nós basta-nos a luta diária, a luta contínua, para que sejamos bons e fiéis. No muito, não, no pouco. E cada pouco que o Senhor nos confia no nosso dia, ser bom para a nossa família, ser bom para os nossos amigos, ser bom para os nossos irmãos de comunidade, ser bom para os nossos funcionários, ser bom para as pessoas que trabalham conosco, o Senhor vai nos confiando cada vez mais graças, cada vez mais dons, cada vez mais talentos. E no final o Senhor fala de quê? Da realidade do inferno. E aqui a gente vai concluir. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então é a realidade do inferno.
Olha, perceba, o nosso corpo é mortal. Um dia ele vai perecer, um dia ele vai virar pó. A nossa alma é imortal. E o que mais Jesus quer é que a gente viva a imortalidade da nossa alma no céu, onde há vida, e vida em abundância. E não que a gente viva a imortalidade da nossa alma, desculpa a redundância, na morte, onde há choro e ranger de dentes. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça, de ter um olhar para o alto, de ter um desejo pelo céu, para que o Senhor possa fazer em nós, nos libertar de todo medo, fazer cair por terra todo medo, para que possamos multiplicar os dons que o Senhor nos deu e melhorar, dar frutos aonde o Senhor nos colocou. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.